Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do MastoCast, um podcast que traz conversas inspiradoras entre mulheres reais. E antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos episódios. Hoje eu tenho a honra e a alegria de receber a Flávia. A Flávia é administradora, ela é a mãe do Antônio e, na minha visão, ela é uma atleta de musculação. Um grande exemplo, por sinal. A gente vai conversar um pouquinho sobre ela. E a Flávia, para mim, é uma mulher que, desde cedo, ela traz algumas coisas para nos ensinar e para nos mostrar. Ela tem muita resiliência, ela tem um riso fácil. E eu estou muito feliz que você está aqui hoje, Flá. Que bom que você está aqui para compartilhar um pouco da sua história e para que você possa nos ensinar um pouquinho também, né, com sua experiência nessa sua idade hoje. Você ainda é muito nova e a Flávia ela teve um diagnóstico de câncer de mama com 31 anos e hoje ela está bem e por isso que ela está aqui com a gente contando um pouco sobre toda essa experiência e como ela pode nos ensinar e mostrar mais sobre isso. Flávia, obrigado. E eu gostaria que você também se apresentasse e me contasse um pouquinho de quem é a Flávia hoje, antes dos 31 e depois dos 31, o que mudou para você? Eu que agradeço a oportunidade. É uma honra estar aqui com você, uma profissional maravilhosa, e poder contar um pouquinho da minha história, inspirar algumas pessoas, quem está passando pelo diagnóstico, para ver que é possível, que passa, é uma fase, e hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Eu penso que o câncer veio para me mudar, para me fazer mudar a forma que eu vivia e que eu via as preocupações da vida. Hoje eu tenho 36 anos, descobri com 31. Quando eu descobri, o Antônio tinha 2 anos. E eu tinha acabado de me divorciar, eu estava morando com a minha mãe, com os meus pais, que foram uma grande rede de apoio na época, porque eu estava com o Antônio muito pequeno, então, para me ajudar no dia a dia ali de tratamento e cuidar do Antônio. Hoje eu sou uma pessoa que enxerga a vida com outros olhos. Eu me descobri uma pessoa muito resiliente, corajosa e forte. E hoje eu não tenho dúvidas do meu propósito e de onde eu posso chegar quando eu acredito que as coisas vão dar certo. Que lindo, Flá. E Flá, para iniciar um pouco sobre a sua história, eu queria que você me contasse como foi que você descobriu inicialmente aquele câncer, né? Porque os sintomas do câncer de mama são muito diversos. O câncer de mama em si, ele é uma doença extremamente heterogênea. Existem vários sintomas, tem pacientes que não têm mais sintomas, apenas aparecem durante exames. Algumas já sabem que poderiam ter esse risco, outras não. Como foi no seu caso que você acabou recebendo os primeiros sinais de que alguma coisa poderia estar errada? A minha mãe, ela teve câncer em 2018 e eu já vinha de um diagnóstico de câncer da minha tia, um câncer de ovário, alguns anos antes. Quando a minha mãe descobriu o câncer, eu já fazia acompanhamento com mastologista devido a alguns nódulos benignos que eu tinha, então eu acompanhava por prevenção. E na época o meu mastologista falou sobre um exame genético que eu poderia fazer, e eu decidi fazer e eu descobri que eu tinha mutação genética BRCA1. E ele me deu algumas opções na época para acompanhar, que essa mutação ela me daria uma probabilidade maior de câncer de mama e de câncer de ovário. Então, eu poderia fazer acompanhamento de 6 em 6 meses com exames. Ele me falou sobre uma medicação que eu poderia usar ou fazer a mastectomia preventiva. Na época, eu optei por fazer o acompanhamento com exames e aí eu segui. Em 2019, eu comecei esse acompanhamento de 6 em 6 meses. E aí, no início de 2020, apareceu um novo nódulo. E aí, foi pedida a biópsia. E na biópsia, eu descobri que eu estava com câncer. E era um nódulo muito pequeno, era muito no início, eu não tive nenhum sintoma. Foi fazendo um check-up preventivo que eu descobri que eu estava com câncer. A sua mãe teve câncer de mama com quantos anos? Com 52. E você tinha quantos anos quando ela descobriu?
Eu tinha 24. Então você começou cedo o seu Não, rastreamento? 28, desculpa. Tava Sim. com 28. Sim, entendi. Mas eu já fazia acompanhamento com mastologista desde os 25 anos, Por que eu causa dos já nódulos, né? acompanhava os nódulos. Entendi. Flá, e como foi esse momento de você receber o diagnóstico de câncer? De alguma forma, você acha que estava preparada para receber? Eu acho que receber a notícia da mutação genética foi mais difícil para mim do que o diagnóstico do câncer. Porque aí você lidar com uma incerteza, sabendo que a qualquer momento você pode ter um diagnóstico. Uhum. E de uma forma inconsciente, eu estava preparada para que em algum momento pudesse acontecer um diagnóstico. Então, quando eu descobri que eu estava com câncer, foi menos doloroso do que descobrir a mutação genética. Apesar de eu ter tomado uma decisão muito certa de fazer o teste genético e sabendo que eu ia lidar com essa possibilidade de a qualquer momento descobrir que eu estava com câncer. Então, lidar também com a ansiedade de que em algum momento pode ser que aconteça, como pode ser que não. Sim. E aí, quando eu descobri o câncer, eu só pensava que, então, tudo bem, o que eu vou fazer agora? Como que eu vou resolver isso? O que isso vai trazer para mim e como que eu vou resolver? Porque isso aqui eu vou resolver. De uma forma muito prática, foi como eu lidei. Sim, entendi. E você foi a primeira pessoa que fez o painel genético ou sua mãe também já tinha feito? Eu fui a primeira pessoa. Olha que importante, né? Como seu mastologista naquela época, ele já teve essa visão, porque quando a gente sabe que hoje, assim, a grande maioria das mulheres que têm câncer de mama, elas não têm alterações genéticas, mas um pequeno grupo, que a gente chama entre 5 a 10% de mulheres com câncer de mama, elas têm uma tendência genética, elas têm uma herança genética, uma alteração no DNA que vai fazer com que elas tenham câncer de mama com mais probabilidade do que outras mulheres, né? Sim. Então, se a gente vê que na família tem algum parente de primeiro grau, mãe, irmã, pai com câncer, e tem outro parente, seja de segundo grau, ou de primeiro ou segundo grau, ou terceiro grau, inclusive duas gerações que estão comprometidas com câncer, tem que chamar atenção para fazer o painel genético, né? A testagem genética. Para fazer o painel ou testagem genética, é claro que é essencial um aconselhamento antes, né? Porque na época você deve ter feito, explicaram como é fazer o exame, quais são o que é esperado, né, nos resultados, e depois a tomar decisões, né, com os resultados dos exames. Aí, durante essa fase de diagnóstico, você comentou que foi mais impactante para você receber o BRCA, Foi. a mutação do BRCA, do que o próprio diagnóstico. Foi. Olha que coincidência. Essa semana me perguntaram se eu tinha medo de receber o diagnóstico de câncer. E para mim, para Brenda, eu sou médica, eu trabalho assim com câncer de mama na minha rotina. E eu tenho medo. Eu não sei se alguém está preparado mesmo para receber um diagnóstico de câncer, um diagnóstico que impacta na nossa vida de todas as formas, de todas as formas possíveis, que às vezes a gente nem imagina. E o que a gente faz, né, a gente se prepara, ou a gente se cuida da melhor forma que a gente consegue, ou fazendo exames da forma que você fez, né? Fez um acompanhamento mais estrito, uma vez que era uma opção também para você, né? Quem tem mutação de BRCA1, BRCA2 ou genes de alta penetrância, tem algumas formas da gente tentar evitar o câncer ou tentar diminuir o impacto dessa doença na nossa vida. Uma forma seria um segmento de alto risco, que é o uso de ressonância e mamografias e avaliação clínica frequente, geralmente a cada 6 meses, se não for mais precoce. A outra opção seria a mastectomia redutora de risco, que é retirar as 2 mamas para diminuir muito o risco de câncer de mama, que são as cirurgias profiláticas ou cirurgias preventivas, né? E a outra forma é a cirurgia de retirada dos ovários, ou salpingoforectomia das tubas e os ovários, que é para diminuir as chances dos outros tumores que esse gene carrega, que são mama e ovário, né? Isso no cenário das mulheres. Para os homens é um pouco diferente, a gente não tem condutas ativas para os homens, né? A gente tem algumas condutas mais clínicas, testagem do PSA, que é o marcador para câncer de próstata. Esse a gente pede para ser mais cedo nos homens e com mais frequência.
Eu tenho 2 irmãos, homens, Uhum. que eles não optaram por fazer a testagem, não quiseram testar, mas eu sempre lembro, oriento para eles manterem ali pelo menos um Seguimento. acompanhamento, porque existe uma possibilidade, mesmo que eles sejam homens, existe uma possibilidade de ter a mutação. Sim, sim. Né? Tanto que na época eu alertei também minhas primas, eu conversei com a minha cunhada, porque eu tenho 2 sobrinhas. Sim. Eu conversei com a minha mãe, e minha mãe também não quis fazer a testagem, mas muito provavelmente, como ela teve câncer, ela também tem a mutação. Eu acho que tem um pouco de medo, talvez. Medo de descobrir. Descobrir que tem. Porque você lidar com essa consciência de que você tem a possibilidade, não é fácil. Muito maior do que outras pessoas. Eu tenho medo e também tem um pouco de preconceito, né? De não querer saber. Pra que saber? Eu acho que a gente tem que olhar para o outro lado. Talvez melhor saber para eu tomar o controle disso também. Exatamente. Que assim foi o que você fez. Mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar com a família, né? Às vezes sentar várias vezes não basta uma consulta, muitas vezes, para você levar esse conceito para outra pessoa, né? Porque cada um vai receber de uma forma diferente. Sim. Tanto que hoje a gente recomenda que a gente faça o aconselhamento ou indique testes genéticos depois dos 18 anos, que a pessoa tem mais consciência das decisões que for tomar a longo prazo, né? Mas eu entendo que é difícil para algumas famílias ou para algumas pessoas, né, apenas saber. A minha mãe, ela se sentiu muito culpada com a questão da mutação, com o meu diagnóstico. E é uma coisa que não tem que carregar uma culpa. Sim. Né? Quando a gente fala em testagem genética ou alterações genéticas, como o BRCA, a pessoa que carrega essa alteração de genética, BRCA, BRCA1, 2, PALB, TP53, seja o gene que seja alterado, ele vem de alguma parte da nossa herança, no caso dos nossos ancestrais, né? Ou da nossa mãe ou do nosso pai. Então, Brenda, eu sou 100% meu DNA, mas esse meu DNA tem 50% da carga genética da minha mãe e tem 50% da carga genética do meu pai. Então, se eu estiver dando alguma coisa, eu posso receber de qualquer um deles. Sim. Tanto que quando alguma coisa sai alterada no meu painel genético, eu preciso investigar de qual lado que vem. Se não for dos dois, né? Que é muito raro 2 famílias com a mesma mutação genética se juntarem e terem uma mutação no filho. Mas o mais frequente é que uma parte da família seja comprometida. Sim. Então, é importante saber de onde vem, até para fazer a prevenção dos outros da família. Dos familiares. Hoje a gente tem um pensamento diferente, assim, na medicina em relação às alterações genéticas. Que quanto você ficar mais ativa e ter o conhecimento sobre isso, você consegue salvar vidas. Porque você vai evitar ter uma doença avançada, ou você vai fazer um diagnóstico muito precoce, ou você vai evitar ter o câncer. Sim. Então, que foi o meu caso. Exato. Eu tive um diagnóstico muito precoce, porque eu já fazia esse acompanhamento por saber que eu tinha a mutação genética. E isso traz o quê? Isso traz a longo prazo que esse diagnóstico de câncer, ele não impacta na nossa vida no sentido de, literalmente, a gente não vai morrer por causa disso. Não. Porque como ele foi curado, foi tratado muito cedo, ou ele eventualmente não apareceu porque foi feito as terapias profiláticas essenciais, né? Então, esse é o grande benefício da gente saber que a gente tem ou não tem essa mutação. Sim. Né? Flá, aí depois que você teve o diagnóstico do câncer de mama, quando você descobriu, você lembra para quem você contou? Como foi? Eu lembro exatamente como se fosse hoje. Eu fiz a biópsia, estava aguardando o resultado. E quando o resultado chegou, eu estava trabalhando. E eu abri o exame e aí eu já li ali que eu tava lá, carcinoma. Aí eu saí, chorei, óbvio, porque é um baque. Mas aí eu liguei para uma mastologista, foi a primeira pessoa que eu falei. E aí a gente conversou, já marcamos uma consulta pro dia seguinte. E aí uma colega notou que eu tava chorando e ela veio conversar comigo e aí foi a primeira pessoa que eu contei. E conversei com ela ficou muito abalada também na hora. Falei, bom,
amanhã eu vou na consulta, amanhã eu vou conversar com o médico para ver o que eu tenho que fazer, porque assim, eu não faço ideia do que eu tenho que fazer. Eu já tinha vivido uma história de câncer com a minha mãe, mas é diferente. Sim. Você acompanhar do que você ser o paciente, você totalmente no escuro eu tava. E eu não tinha contado para ninguém que eu tinha feito a biópsia. Eu não quis dividir aquela tensão do momento com ninguém. Então, eu fui para casa e fui contar para os meus pais. Não foi fácil, até porque eu tava ali com um bebezinho de 2 anos. Mas eu tive todo o apoio dos meus pais e minha mãe me acompanhou na primeira consulta pra gente ver qual que ia ser o segmento que a gente ia fazer. A gente optou por fazer primeiro a cirurgia, como era muito pequeno, e depois ia seguir com a quimioterapia, que aí eu já passei com o oncologista que ele me indicou. E dentro de 20 dias eu já estava fazendo a cirurgia. Por conta da mutação, mesmo com um tumor muito pequeno, eu tinha a opção de fazer já a mastectomia bilateral ou fazer só o quadrante, e aí a gente ia tirar ali só aquela região do tumor, que foi o que eu optei naquele momento, porque a gente estava num contexto de pandemia. Na mesma semana que eu descobri que eu estava com câncer, foi decretada a pandemia, então assim, não queria ficar no hospital, era tudo muito novo, não sei o que vai acontecer. Eu falei, não, então vou tirar só o tumor, consigo sair do hospital e ficar em casa tranquila. Eu acho que mesmo no cenário da pandemia, né, que complicou muita coisa nessa fase, porque foram muitas decisões também, tinha que levar em consideração a fase da pandemia, ficar menos tempo no hospital, enfim. Mas também tem a questão do diagnóstico do câncer, né? Você tem que saber tudo sobre câncer num curto período. E tomar aquelas decisões que podem impactar a vida inteira. Então, como você bem disse, quando tem o diagnóstico de câncer de mama em mulheres jovens, igual você, e com mutação genética, né, de alta penetrância, igual o BRCA, a indicação é que a gente faça... que teria indicação de mastectomia bilateral para tratamento. Por ser um tumor pequeno, se não fosse uma alteração genética, apenas o quadrante já faria o tratamento curativo. É claro que você teria que fazer o quadrante e a radioterapia, que foi que, no final das contas, vocês optaram, né? Decidiram por fazer o tratamento conservador. Sim. Sempre que a gente faz tratamento conservador, a gente vai associar com radioterapia. Sim. Claro que esse tratamento é bem posterior. No teu caso, mesmo sendo um tumor inicial e muito pequeno, por ser um triplo negativo, você teve que tomar a quimioterapia. Foi isso? Foi. Eu fiz o protocolo de quimioterapia, foram 12 sessões de quimioterapia e eu fiz a radioterapia também, na sequência. E como foi sua experiência na quimio, Flá? Aí a cirurgia foi tudo ok? Ocorreu tudo bem? Foi tudo bem na cirurgia. Decisões compartilhadas? Foi tudo super conversado. Nós tomamos as decisões juntos ali, mastologista, oncologista, a gente conversou. A cirurgia em si foi super tranquila. Depois da cirurgia, dentro de 30 dias, eu estava fazendo a primeira sessão de quimioterapia. Eu não sei o nome das medicações que eu tomei, mas, né, eles falam, fiz 4 quimioterapias vermelhas e depois eu fiz 8 da branca. E aí todo mundo falava, não, a vermelha é difícil. A vermelha... Então, essas 4 primeiras, que era essa outra medicação, eu me sentia mais baqueada. Eu ficava ali uns 4, 5 dias ali mais prostrada, mas depois, vida normal. Vida normal dentro de um contexto de pandemia, né? Mas eu já fazia atividade física. Eu comecei a praticar atividade física 2 meses antes do meu diagnóstico. Então... pandemia, eu tava ali com o diagnóstico, comecei o tratamento, eu tava treinando em casa. Então, assim, fazia químio. Eram 3, 4 dias que eu ficava ali com um pouco de mal-estar. Mas no 5º dia que eu já tava melhor, eu, em casa mesmo, fazia um treino e vida normal. Então, durante a químio, você já estava treinando? Eu tinha começado a treinar uns 2 meses antes. E continuei treinando todos os dias na quimioterapia. Eu treinava em casa. Até quando voltou a abrir a academia, na época eu fazia treino funcional.
E aí eu não fazia mais em casa. Colocava minha máscara, roupinha. Aham. E eu ia fazer meu treino todo dia. O que você fez durante a quimio que te ajudou a lidar melhor com os sintomas? Aqueles sintomas, não sei se você teve. Você teve algum do paladar, que muda o paladar, que sente aquele gosto metálico? Sim. Se você teve ressecamento também dos olhos, da boca. Eu tive paladar, muda muito o sabor das coisas. A fadiga, que parece que é uma Sim. fadiga cumulativa. Mas eu acho que o exercício me ajudava muito com essa questão da fadiga também. Com o tempo, eu comecei a ter insônia. Porque entra ali numa fase de menopausa química. E aí eu tinha muita insônia e irritabilidade por conta desse período de menopausa. Mas com relação a sintomas no período de quimioterapia, de mal-estar, de náusea, de vômito, eu não tive. Não. Eu tinha, assim, mais uma fadiga. E nos primeiros dias eu ficava um pouco nauseada, mas mesmo assim eu passava com um nutricionista oncológico, então seguia ali bem direitinho a dieta prescrita, que minimizava também muito desse desconforto, esse mal-estar de náuseas. Sim. Aquele sabor metálico, você perde o gosto das coisas durante a quimioterapia, algumas coisas, né? Então, tem algumas dicas práticas pra gente usar durante a quimio. Alguns usam aqueles sorvetezinhos de gelo, de limão, gengibre, limão, muita coisa ácida usava, fazia aguinha com limão, água com gengibre. Tem até um sprayzinho que você compra pra usar que ajuda com… Que estimula um pouquinho o paladar. Mas sua alimentação era sempre controlada. Nutricionista, você tinha suporte nutricional, proteínas. Acompanhava, fazia direitinho ali quantidade de proteína, até pra não perder, porque tem aquela coisa de perder massa, né? E assim, passando mal, você não tem vontade de comer aquele gosto, mas eu sempre me preocupei muito em me manter nutricionalmente bem, pra que eu passasse logo por essa fase da quimioterapia do tratamento. E a cabeça, como tava na época? É uma loucura. É uma loucura, assim. Eu me mantinha positiva, sempre tentei pensar que não, tá acabando, falta tantas sessões, não, tá acabando, vai passar, vai dar tudo certo. Nunca pensei que, não, por que isso tá acontecendo comigo? Eu tão nova passando por isso. Não, eu pensava assim, não, alguma coisa eu tenho que tirar disso daqui. E realmente é um ensinamento, porque todas as coisas que eu me preocupava demais, que eu vivia estressada, assim, você fala, gente, não existe preocupação quando você não tem saúde. Então, assim, o maior problema é você não ter saúde. Sim. E o resto fica tudo muito pequeno. Depois você sabe que tudo tem solução e que resolve. E tinha o Antônio também te ajudando, né? E tinha o Antônio. Pequeno Antônio. Tinha o Antônio, que era o que me dava força todo dia. Que eu olhava pra ele e falava assim, gente, preciso ver esse menino crescer e eu preciso estar bem pra brincar com ele. Sim. Eu preciso ter energia pra brincar e pra acompanhar o crescimento dele. Sim. Então, vamos lá. Vamos encarar mais uma sessão. Vambora. Pode jogar mais uma aqui. Ô, Flávia, você chegou a fazer psicoterapia? Não. Não? Não. Eu fui fazer muito depois. Na época você não fez. Não, eu vim a fazer, assim, 3 anos depois do meu tratamento. Entendi. Que aí você sentiu que precisava de um auxílio extra. Mas é muito importante. Sim. Não que, assim, que você já fazia atividade física frequente na época, né? Eu já fazia atividade física. A atividade física, ela é assim… Não é medicação, mas assim, é uma boa terapia também. É terapêutico. Não é terapia, mas é terapêutico. Eu falo hoje em dia, assim, a atividade física pra mim é além de você pensar, no corpo. Não, é por saúde mental. Eu acho que é essencial, porque… Você tem uma motivação, muda, né, o funcionamento da sua cabeça quando você tá fazendo uma atividade física. Se tem uma coisa que eu admiro muito da Flávia, que é o estilo de vida dela. Ela tem um estilo de vida muito legal, assim, que eu mesma tento imitar. Na rotina e no hábito, alimentação boa e exercício com frequência. Como é essa rotina hoje de exercícios, Flá? Eu tento treinar de 4 a 5 vezes por semana. E o seu é musculação mesmo? Hoje é musculação.
Depois que eu terminei o tratamento da quimioterapia, eu comecei a fazer crossfit. Fiz por 2 anos. E depois eu migrei pra musculação. E aí já tem quase 3 anos que eu tô na musculação, fielmente. Não é todo dia que você tem vontade de ir. Sim. Mas o pós-musculação vale muito a pena. Sim. E uma vez que vira hábito também, eu acho que fica mais fácil, né? A gente sente falta. Assim. Sente. Quando a gente falta um dia, falta, enfim… Se você não for 4, 5 vezes por semana, pra você deve ser, tipo, alguma coisa tá pendente ainda na semana, né? Pra Não, mas cumprir. assim, se eu… Por exemplo, essa semana eu não consegui. Na quarta-feira eu não consegui. Na quinta-feira eu não consegui. Falei, gente, eu tô 2 dias sem treinar. Meu Deus, eu preciso ir. Aí, sexta-feira, eu tava com um tempo super curto também. Eu falei, não, eu tenho 40 minutos. 40 minutos dá pra ir. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Alguma coisa pra fazer. Dá pra fazer. Nesse período. Flá, aí depois veio uma fase em que você fez o quadrante na cirurgia, né? Finalizou. Você fez a radioterapia também. Aí você manteve o segmento. E vida normal. E vida normal? Você trabalha. Vida que segue. Cuidando do Antônio. Cuidando do filho. Vida normal. E seu segmento mamário, como foi? E aí eu fui seguindo com acompanhamento. Ultrassom. Depois de 6 meses, ressonância. Sim. E aí acompanhamento oncológico, né? Então é ressonância de tudo. Sim. Tomografia, exames de sangue. Sim. Inicialmente, de 3 em 3 meses. Depois de 2 anos, eu passei a fazer de 6 em 6 meses. Sim. No cenário da Flávia, aqui um BRCA, é o único caso que a ressonância está indicada no segmento pós-câncer de mama. No geral, a gente faz o segmento pós-câncer de mama com mamografia e ultrassom e avaliação clínica. Mas quando tem um BRCA envolvido, uma vez que ela fez um quadrante, que é uma cirurgia conservadora, a indicação é usar a ressonância como segmento mesmo. E foi ali que a gente se conhece, né, Flá? A gente se conheceu no segmento. E nós optamos na época, alguns anos depois, né, por fazer também uma nova cirurgia. Foi por isso que eu te procurei. Sim. Você quer contar um pouquinho sobre essa história? Eu ainda, apesar de ter já passado pela quadrantectomia, que fala, sim, né? Isso, E o diagnóstico, e tá tudo, né, considerado ali, já curou, e tô fazendo só o segmento. Eu ainda tinha a indicação de fazer a mastectomia profilática, pra gente, né, cortar ali, minimizar ainda mais o risco de eu ter uma recidiva de câncer. E aí eu comecei a pesquisar alguns médicos ali e encontrei você no Instagram. Comecei a acompanhar e marquei a consulta pra gente conversar sobre isso. Eu tinha ali, já fui decidida que eu queria tirar as mamas e minimizar esse risco que eu não queria mais passar. Porque eu havia tido um novo susto no começo de 2024, que apareceu um nódulozinho ali e vamos fazer a biópsia. Sim. E aí, até então, no meu segmento, eu ia sempre muito tranquila. Tá tudo certo, não vai acontecer nada. E aí, quando falou, vamos fazer a biópsia, eu falei, não. Agora que tá tudo rolando super bem na minha vida, tá tudo encaminhado. De novo isso, não. Aí, quando falou, não é nada, falei, agora eu quero tirar, porque eu não quero mais passar esse susto, não. Eu lembro dessa história. Que realmente, né, assim, tudo bem que a gente passou, foi tudo bem durante a quimio e a cirurgia do quadrante, mas ninguém quer passar de novo por isso. Não. Porque é um processo desgastante. Sim, desgastante. É cansativo pra todos, né? E assim, principalmente pra você, mas todo mundo vai sofrer um impacto. Hoje em dia, você fala, não, vai dar tudo certo, a medicina tá super avançada, todo dia tem uma coisa nova, vai dar uma fase que vai passar e vai acabar. Mas é um processo super desgastante pra mim, pra família, pra quem tá em volta. Aí eu falei, não quero mais passar por isso. Ainda mais assim, agora meu filho tá com 7 anos. Pra ele vai encarar de uma forma totalmente diferente. Não quero. E aí, então, nós optamos por uma mastectomia bilateral. Mesmo com a cirurgia do quadrante da Flávia, ela tinha ainda indicação da mastectomia, por conta da mutação, né, vigente. E ela é uma mulher jovem, uma mulher nova. Ela hoje está com 36, na época tinha 34, Flávia. 34, quando eu peguei foi. E então nós fizemos a mastectomia na época, com alguns desafios, né? Ele já tinha passado pela radioterapia, né? Então, aí quando a gente faz mastectomia numa
mama que já foi irradiada, é sempre um risco a mais de ter algum efeito colateral dessa irradiação. Porque a radioterapia, ela traz efeitos colaterais na pele e nos tecidos mais profundos. Mas, mesmo assim, a gente optou pela mastectomia. Na primeira fase foi tudo ok, graças a Deus. E queria que você contasse como foi a primeira experiência da reconstrução, que a gente teve outros capítulos depois da reconstrução, né? Foi. Na primeira cirurgia que nós fizemos, foi tudo bem, uma recuperação super tranquila. Eu já estava preparada, assim, para uma coisa super dolorida e que ia ser difícil. E não, foi super tranquila a recuperação. Mais chatinho ali, porque você fica com o dreno e tem que ficar acompanhando. Mas foi... que eu tive aquela lateralização, né? Sim, assim, com uma prótese. semana. Depois que a gente fez a cirurgia, eu tive aquele episódio de tosse, né? Que a gente não sabia se era uma gripe, o que era. E aí acabou lateralizando um pouco a prótese. E a gente reabordou. Foi. Né? Com uma semana, 10 dias. Uhum. Mas depois foi tudo bem, né? Cicatrizou tudo certinho, não tive mais nenhuma complicação. E seguimos. Foi em vigência assim, ela estava indo bem na evolução, né, cirúrgica. E toda cirurgia é um risco. Não tem cirurgia que não tenha riscos. Mas nós optamos por fazer mais uma abordagem Nós estávamos já na fase de reconstrução tardia, né? Porque ela já fez a mastectomia, ela tinha feito a retirar as 2 mamas, colocação de prótese nas 2. E uma das mamas, ela teve aquela lateralização da mama, lateralização da prótese, né? Para tentar melhorar o aspecto da mama e do tecido mamário por conta da pós-radioterapia. A gente foi para uma segunda cirurgia, depois daquela primeira. Nós chamamos isso de reconstrução tardia, que são refinamentos finais. Mas, infelizmente, a gente correu por uma complicação, né? Houve um afinamento do retalho da mama, de uma das mamas e, enfim, tivemos uma complicação que, para nós duas, foi um grande desafio. Foi. Eu falo que para mim também foi, porque nunca é de uma pessoa só. Mas a gente sofreu um pouquinho juntas, né? Mas, no fim das contas, hoje a gente está bem, mas ainda nós temos algumas tarefas para fazer. A gente ainda vai ter um caminho para percorrer, né? A gente tem uma jornada aí para percorrer. Mas como você está hoje? Tô bem, tô ótima, seguindo a vida. Sei que a gente ainda tem uma nova etapa, né? Porque devido a complicação que eu tive, acabei perdendo uma das próteses. O que para mim também, com relação à autoestima, naquele primeiro momento você fica, meu Deus, como é que eu vou viver com uma prótese e o outro não? Super normal. Vou à praia, uso regata, vou treinar, fico de top e tá tudo bem, porque eu tô bem comigo. Então, não noto ninguém nem olhando para mim, para falar bem a verdade. Mas tô aqui me preparando pra gente reabordar, pra colocar novamente a prótese. Sim. Mas tô aqui, vivendo super bem, feliz e aguardando o momento certo pra gente refazer. Flá, e como é o seu dia a dia hoje? O que a Flávia faz hoje? Como é pra você que... Muita gente tem uma ideia errada, assim, quando o câncer de mama chega à nossa vida, parece que a vida acaba. Acho que não tem mais vida pra frente, não tem mais vida. Nossa, tem muita vida. Tem muita vida pela frente. Tanto que, por muitas vezes, eu até esqueço. Assim, parece que foi em outra vida que isso aconteceu comigo. Eu faço tudo normal, como todas as pessoas fazem. Eu trabalho, eu treino normalmente. Você tem alguma limitação, Flávia? Nenhuma limitação. Tanto que a minha preocupação todas as vezes era, quando eu posso voltar a treinar? Mas eu já posso treinar braço? E assim, a primeira vez você falou assim, Flá, agora você pode com carga baixa. E aí o meu personal falava, você não vai, porque é o meu namorado, meu personal. E ele fala, você não vai treinar braço ainda porque eu te conheço. Na hora que ficou tudo liberado, pode pegar carga, que eu voltei a fazer com o peso que eu fazia e os mesmos movimentos de levantar braço e abaixar. Você fala, gente... Eu tô zero limitação. Vida é normal. Saio, brinco, pulo, corro, treino, trabalho, cuido de filho, me estresso. Vida é normal, gente.
Além dos segmentos né, ambulatoriais no consultório. Faço segmento terapêutico também. A minha Pronta a terapeuta psicoterapia. que assim me apoiou bastante também. Mesmo pensando dessa forma que não vai passar, tem hora de você falar, gente, vai passar, mas tá demorando, né? Tá demorando para passar, mas passa. É manter a cabeça boa e continuar vivendo, porque apesar de tudo que acontece nesse trajeto do tratamento, a vida continua. Sim. Né? E os filhos estão crescendo, né? O Antônio tá crescendo. Tá crescendo e eu tenho ele, eu sou um exemplo para ele. Sim, né? E eu sei que quando ele crescer, que ele vai ter a dimensão de tudo que aconteceu enquanto ele crescia, ele também vai enxergar a mãe dele com outros olhos. Sim, sim. Que lindo. Você já pensou como abordar o assunto do BRCA com o Antônio? Eu já pensei, mas eu acho que isso é uma coisa para quando ele estiver maior. Sim. Até porque, como você comentou, né, que hoje isso é tratado quando tem 18 anos, que aí já consegue tomar uma decisão. Eu acho que eu vou esperar para quando ele tiver uns 16, ali chegando próximo aos 18 anos, conversar com ele. Porque, apesar dele ser menino, também tem risco, né, para homem. Até para os filhos dele, né? As filhos dele. Mas eu vou incentivar ele a fazer o teste genético, desde que seja uma vontade dele também. Sim. Né? Flá, o que você deixaria de mensagem para outras mulheres que escutam uma mulher tão nova quanto você e que teve um diagnóstico tão cedo, né? O que você deixaria de mensagem para elas? Como você tentaria guiar um pouco o caminho delas? Coragem para enfrentar, que passa. Importante você estar com a cabeça boa, com profissionais em que você confia, bem acompanhada. Contar com rede de apoio, se for possível, né? Que eu sei que nem todo mundo tem. Mas se manter positiva. Faça atividade física, que ajuda muito no tratamento. É uma parte do tratamento e ajuda a passar de uma forma mais leve aos efeitos colaterais. Sim. Né? E acredita que vai passar, né? Se apegue ali, se você tem fé em alguma coisa, se apegue à sua fé, se mantenha positiva, que a vida é cheia de desafios, mas a gente passa. Se a gente tá aqui é porque a gente consegue passar. Sim. Perfeito. E estou aqui agora com Flávia e Guretã. As duas são primas, as duas têm uma mutação genética que chama de BRCA1. As duas são quase minha família. Elas são primas Rodrigues, mas também elas são minhas pacientes. E nós estamos aqui hoje para compartilhar um pouco de todo esse processo que a gente vem, desde que a gente se conhece, né? Sobre nossa jornada juntas, pós-câncer de mama. E eu queria que vocês compartilhassem um pouco da história de vocês em relação, principalmente, da mutação genética, né, Flá e Guretã? Eu acho que esse foi foi o que hoje é o motivo do diagnóstico que a gente teve, né, de câncer de mama. Como foi para vocês lidar com o BRCA1, com a alteração genética, pensando que é da família, né? Como foi para Flávia, como foi para Guretã? O que você acha, Flá? Como é para você pensar assim que isso aí vem de outra geração? Como isso vem e como na família isso está sendo aceito ou não aceito? Como a família está lidando com a questão de que isso é possível ter em todos os filhos e gerações? De início é assustador. Você pensar na dimensão que você pode levar isso para outras gerações. Ainda mais nós duas, a gente tem filhos. E é você pensar mesmo como que eu vou lidar, como que eu vou apresentar isso pro meu filho. Para quem já tá aqui, muitas vezes, por ser assustador, a pessoa nega. Sim. Então, depende muito do perfil. Assim, eu tenho 2 irmãos e meus irmãos não querem conversar sobre isso, não querem mexer nisso. E se acontecer, vai acontecer. Mas eu tenho 2 irmãos homens que, apesar do risco, é um risco menor. Porque ali um risco de câncer de mama ele é menor. Tem ali possibilidade de câncer de próstata, mas eles não querem lidar. Então,
Eu descobri primeiro, e aí eu conversei com a minha prima, passei para as minhas primas, tenho bastante primas, conversei com a minha cunhada, porque eu tenho sobrinhas, e aí eu acho que eu levei a informação, e aí cada um processa a informação, e eu tô disposta ali, tô disponível se alguém quiser conversar sobre isso, para eu poder orientar um pouco do que eu sei e do que eu vivi, né, guria? Sim, Como foi pra você? Pra mim, eu acho que eu tive meu diagnóstico a tempo de ser curativo por conta da informação que a Flávia trouxe para a família, né, naquele período. Porque meus exames estavam em dia, mas eu corria um pouco mais por conta dessa questão, né, sobre RCA1, não sou, tal. Então, eu acho que a informação é poder, né? Então, no momento que eu soube que eu era positivo, eu disseminei isso para a família, reforcei, porque a Flávia já tinha disseminado, reforcei a informação, né? Falei assim, gente, olha, é assim, né? É importante, né? Porque mesmo que a pessoa seja positiva e não Isso queira… não quer dizer que você vai ter Sim. câncer, porque você tem uma mutação genética. Exato. É uma possibilidade aumenta as preventiva. chances. Né? Aumenta, né? Aumenta muito. Isso. Mas não é absoluto. Não é 100% dos absoluto, casos. mas eu acho que é importante você ter o poder dessa informação para que você tenha decisões, Sim. né? Ou operar, ou ter Também um segmento, não são fáceis, né? ou ter um segmento mais de perto, né? Sim. Fazer seus exames com mais regularidade, né? Com menor espaço de tempo. Então, eu acho que essa questão é muito importante, né? De você ter essa informação na mão. E, assim, eu tive uma irmã que teve o teste positivo, que, infelizmente, mas felizmente ela tem essa informação, né? Ela pôde ter essa informação para que ela tenha planos de como minimizar, né? Algo que possa pode dar mudar errado, a vida, né? Pode mudar a vida, né? É. Então, você seguir de perto, eu acho que já é um passo muito importante. Mas isso que ela falou é bem verdade, né? A gente tem… O conhecimento é poder, porque você se empodera das decisões. Sim. Seja ela não operar, porque quem tem BRCA tem aquela, né, opção. Você faz um segmento mais frequente para uma detecção precoce, ou você faz as cirurgias preventivas, mastectomias ou forectomias. Sim. Mas já saber o diagnóstico, se ele existe, o diagnóstico que eu digo, a alteração genética, já te empodera de alguma forma, né? Você tem como tomar as providências para isso. E seus irmãos, suas irmãs, elas fizeram os testes, tem muita, né, que nem você falou, né, Flá? Seus irmãos, eles não querem fazer. E a gente tem que respeitar, a decisão é individual, por vários motivos eles não vão querer. Mas eu acho que tem que ficar claro que homens também podem carregar essa mutação genética, porque o homem também carrega tanto, pode carregar alteração genética e ele pode levar isso para os filhos também, né? Não é apenas as mulheres que vamos desenvolver o câncer por conta do BRCA, não é apenas mama e ovário. Hoje a síndrome é chamada mama, ovário, próstata e câncer. Porque são os 4 órgãos que aumentam muito mais o risco. Então, tanto que para BRCA, em algum momento, a gente precisa fazer também um segmento específico para pâncreas. Né? E nos homens, além do pâncreas, a próstata também é mais cedo. E nunca é fácil, né? Essa questão do BRCA, assim, ninguém também quer ficar com medo pensando se tem a possibilidade de ter, enfim. Eu acho que é extremamente difícil também decidir se fazer uma cirurgia. Com os riscos que a gente já conhece. Você lidar também com esse psicológico de que eu tenho essa possibilidade e viver com essa possibilidade também não é fácil, né? Por isso que muitas pessoas não querem saber. Não querem saber, não querem nem fazer o teste. Porque você não tem como tirar isso do sangue, né? Ele tá no nosso DNA. Então, é uma coisa que a gente nasce com ele. Só que a gente não sabe se tem, mas você já nasceu com ele. Então, olha a importância de saber, né? Não tem como você tirar o seu BRCA do sangue.
É aquela coisa, né, que as pessoas falam, eu não vou no médico porque ficar procurando doença. Não, muito pelo contrário. Se você Exato. tem a informação, você consegue evitar ali, minimizar um risco. Sim. Ter um diagnóstico precoce que vai mudar todo o cenário. Sim, né? sim, com certeza. E, bom, foi diante desse BRCA que também acontece o câncer. E foi um diagnóstico que talvez uniu um pouco a história de vocês também, né? Com certeza. Greta e Flávia. Como foi? Como vocês enxergam isso, assim? Como essa… Eu diria a frequência, talvez, esse vínculo de vocês depois do diagnóstico do câncer. Como o laço da família hoje mudou para vocês? Na adolescência, a gente era bem próxima, né? A gente saía juntos, fazia muitas coisas. E com a rotina adulta, e trabalho, e filho, a gente foi se afastando e falava ali pontualmente. Mas com o diagnóstico, com a mutação, a gente se reaproximou. Bastante, né? E dividiu muita história, a gente dividiu choro, a gente dividiu risada, a gente divide médicos. né? né? Não, assim, tem um episódio muito marcante também para mim. Quando eu recebi o diagnóstico, uma das primeiras pessoas que eu liguei para falar foi a Flávia, né? E assim, eu estava desesperada, que eu fiquei muito desesperada. E ela falou assim, caramba, não sei o quê, fala um monte de palavrão. E eu falei, é o meu jeitinho. O jeitinho fofo dela. Aí eu falei assim, ai, Flávio, o que eu faço? Não sei o quê, como eu faço? Eu não sei. Aí ela falou assim, você quer que eu vou aí? Você tá em casa? Você tá em casa? Eu falei assim, tô. Ela falou assim, eu vou aí. Eu falei assim, tá bom. E ela foi, assim… O que eu ia fazer? Eu não sabia. Mas eu falei, ela precisa de apoio. Aí eu preciso ir lá. Sabe assim, mas na hora que eu abri a porta… E a gente se abraçou, né? E chorou junto, né? Eu tô quase chorando de novo, lembrando. Mas ali, assim… Porque a Flávia, pra mim, ela representa a força e a cura, né? Assim, olhar pra Flávia, naquele momento, eu doente. E a Flávia, ela passou por tudo, né? De uma maneira diferente, mas por tudo que eu passei. E ver ela bem, forte, feliz, né? Saudável. Quando eu vi aquilo e ela me abraçou… Aquilo pra mim foi mais do que um conforto. Foi um suspiro de vida, sabe? Assim, assim, não, ela tá aqui e eu vou estar aqui também, sabe? Assim, eu vou passar por isso como ela passou. E ela foi um pilar pra mim durante todo esse período. Foi um pilar pro meu marido, né? Várias vezes meu marido falava assim, Flávia, o que eu faço? O que ela vai sentir? Ele ligava desesperado, chorando. Berto, calma. Mas assim, ele procurava nela, assim, a melhor forma dele cuidar de mim, né? Falar assim, o que eu faço? Ele pedia conselho, o que eu posso fazer? Eu não tenho nada pra fazer. Eu falei, não, você tem muita coisa que você pode fazer. Sim. Então assim, a Flávia foi tudo isso pra mim, né? Então… O diagnóstico aproximou mais vocês, muito mais. Não tem aquele ditado assim… Tudo de ruim que acontece sempre tem um lado bom. Sim. Né? Um lado bom é que eu posso enxergar um dos lados bons, porque tiveram vários, né? Sim. Não foi só coisa ruim, mas tiveram vários. Mas um do lado positivo disso foi a nossa reaproximação, né? A gente se reaproximou, nossos filhos também, né? Estão crescendo juntos, né? Então, assim, a gente tem uma memória afetiva, depois do diagnóstico. Depois da dor. Depois da dor. Apesar disso, né? Apesar disso, tem muita vida, tem muita alegria, e tem muito amor. É isso. E agora a gente vai entrar nas perguntinhas que eu comentei antes. Vamos descrever uma outra. Vai começar a Flávia. Ai, meu Deus. Faz assim, faz uma qualidade
Não vamos falar dos efeitos. Tá. Pode falar. Não, vamos descreve a Guriatá. O que você acha? Qual você acha que é a maior qualidade dela? Da guria é a sensibilidade e a disponibilidade que ela tem para ajudar as pessoas. Eu vejo que todas as vezes eu passo de uma forma muito prática com tudo. E ela falava, por que você não me falou? Eu podia ir buscar o Antônio. Eu te ajudo, eu te levo. Eu vou com você na consulta. Você quer que eu vou? Eu vou com você. Peraí que eu vou arrumar minha agenda. Eu vou te levar no… Não, você tá no hospital? Tô indo. É assim, ela tá sempre pronta. Quando eu preciso, ela tá sempre pronta e ela dá um jeito de estar junto. E ela tem uma sensibilidade de saber o que ela pode falar e o que não é um momento de falar, que é dela. Ai, meu Deus. Eu acho a Guriatá, assim, uma pessoa muito sensível, né? Ela é muito sensível. Sensível no sentido de ela transmitir esse carinho para as outras pessoas. A gente sente o carinho que ela sente por nós, assim, né? É. A gente se conhece há pouco tempo, mas… Pouco tempo que eu digo, não é muito tempo, né? A gente é família, mas… Mas eu sinto o carinho que ela sente, assim, por você, pela família dela. E eu sinto como ela ama o corpo dela também, né? Porque ela tá se cuidando. Ela, assim, a gente tá aqui por causa disso, né? Pra cuidado. E agora a gente tá levando cuidado pros outros com nossa informação. Sim. Guriatá, descreva a Flávia, sua prima. A Flávia. A Flávia, pra mim, é a praticidade em pessoa. O mundo tá desabando. Mas ela… Não, mas é simples. Calma. Vambora. Que isso? O mundo tá desabando? O que é isso? Ah, imagina. Mas isso também eu acho que é reflexo de muita força, né? Assim, ela é uma mulher forte, uma mulher guerreira, assim. É um espelho pra mim, né? Assim, enquanto eu falo assim que eu sou a chorona, ela é a durona. Então, eu acho que meio que se completa, né? Eu acho que eu levo um pouco desse sentimento pra ela. Não, você é humana. E acho que ela traz isso um pouco pra mim. Não, Vamos lá. Vamos lá, firme que vai passar, né? Então é um complemento, assim, eu acho que é uma junção perfeita. Eu falo assim, a gente podia fazer uma mutação, né? Uma mutação nova. Uma mutação nova, sabe? Fundir ali, que ia ter o perfeito, sabe? Ele ia ser o emocional com o racional junto. Isso, ia ser assim, totalmente equilibrado. Mas é isso, pra mim, ela… Além de prima, né, assim, é uma grande amiga, assim, eu sei que a gente tem uma outra, e isso é muito importante. Flávia é uma grande fortaleza, né? Não que a gente não tenha nossas fragilidades, né, Flávia? Sim, todo mundo com mas certeza. A gente tem que ter coragem pra enfrentar. Coragem, né? Força, coragem, pra gente seguir em frente. Eu acho que no fim das contas, a vida continua, né? Eu acho que é tudo coragem, né? Eu acho que você tem coragem. Você tem que ter coragem para lutar, você tem que ter coragem para se mostrar vulnerável também, né? Porque nem todo mundo entende, né, a sua, digamos, dureza, né? A sua postura mais séria, mais afirmativa. Mas também nem todo mundo entende quando você se mostra vulnerável. Sim. Né? Porque é difícil você se mostrar vulnerável para as pessoas. Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem também, sabe? Tem que ter coragem para chorar, né? É muita resiliência, né? Pra se mudar, pra mudar de cenário. Porque do nada a vida muda também. Do jeito que a gente nem espera. Sim, a gente vai aprendendo, né? No percurso. A vida tá acontecendo. Tá acontecendo. Então, vamos deixar uma mensagem, meninas. Bora. 3, 2… Muita força e coragem.